A gente tem que ser contrariada para poder se enriquecer. Sim. Porque se nós só fazemos aquilo que nós desejamos fazer, exacerbando essas sensações, essa necessidade natural do ser humano de constantemente realizar seus desejos, a gente vai para o brejo. Você corrigiu muito bem, porque a palavra é essa. A contrariedade não precisa significar obrigatoriamente uma frustração. Exatamente, ao contrário. Exatamente. Bem-vindos ao Café com Paz, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Ser pai em diferentes fases da vida. Pai aos 32 anos e pai aos 57 anos. O que muda? Como reunir diferentes culturas? Como equilibrar a vida familiar e profissional? Hoje temos a honra de receber Olivier Anquier, um renomado chefe e padeiro que, apesar de ser francês, há 45 anos chama o Brasil de lar. Sua trajetória empreendedora começou nas areias de Jeri e Floripa e se expandiu para a criação de empreendimentos icônicos como o Pain de France, o L'Entrecôte d'Olivier, o Ster Rooftop e o Mundo Pão d'Olivier. Olivier trouxe não apenas sua bagagem francesa, mas a essência da França consigo. Aos 32 anos, ele se casou com Débora e juntos tiveram 2 filhos, Júlia, que hoje tem 31 anos, e Hugo, de 27 anos. Mais tarde, aos 51 anos, casou-se com Adriana Alves, em 2010, e aos 57 tornou-se pai novamente, com a chegada da pequena Olivia, que está prestes a completar 8 anos. Hoje trazemos o tema Ser pai em diferentes fases da vida. Além de ser um mestre na cozinha, Olivier é conhecido por guardar o segredo do molho do seu famoso entrecôte. Mas hoje vamos pedir para ele compartilhar conosco como equilibra os pratos da paternidade. Como decidir quais pratos deixar cair, quais empilhar e quais precisam ser colocados em prateleiras separadas. Seja bem-vindo, Olivier. Muito obrigado. Poeta, né? Criativa. Bem-vindos ao episódio do podcast Café com Paz. Eu sou Ana Luísa Meirelles, mãe da Luana e do Eduardo, empresária e orientadora parental. E estou aqui com o Dr. Vimer Botura, pai e avô, psiquiatra e psicoterapeuta. Somos criadores da Universidade de Paz. Reunimos conteúdo e especialistas para levar conhecimento e leveza para pais, educadores e profissionais. Concursos, palestras e atendimento para você e para empresas. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva e compartilhe. Então vamos aqui, Olivier. Vamos às origens, tradições e influências. Olivier, você tem uma forte ligação com as tradições familiares. Como aprender a fazer o pão, como o entrecôte com o molho da sua tia. Como essas tradições influenciaram sua decisão de se mudar para o Brasil e como você trouxe a França com você? Então, a França eu trouxe comigo porque eu nasci lá e a minha herança, de fato, ela não é material, ela é cultural. Eu trouxe comigo e continua carregando comigo o que as minhas origens francesas me trouxeram através da minha cultura e através da minha família, dos meus pais, da minha educação. Essa é a única herança que eu ganhei, que eu consegui concentrar dentro de mim. E, graças a ela, de fato, eu consegui construir a minha vida há 45 anos, iniciando há 45 anos aqui no Brasil, fazendo com que eu não sou mais francês. Há 30 anos eu sou brasileiro de origem francesa, o que é muito diferente. Muito diferente. Fazemos até um brinde, né, Olivier? Isso.
E então, essa herança, efetivamente, ela se concretizou aqui na construção da minha vida, via o Universo dos Pães, né? Em 93, uns 4 meses antes do nascimento do Plano Real, eu abri a primeira padaria francesa de São Paulo, e no caso do Brasil, e que deu início a um novo capítulo da história da panificação no Brasil. Eu sou padeiro até hoje, né? Tanto é que vou abrir agora em janeiro de 2005 a minha loja novamente na Praça da República, na esquina da São Luís com a Avenida Ipiranga. Isso que vem de herança, então, da família do lado da minha mãe. Minha mãe tem 84 anos hoje, e ela continua padeira na Austrália. Ela é a segunda geração de padeira, a primeira geração tendo sido o meu tio-avô, tio dela, irmã da minha avó, mãe da minha mãe, que era padeira em Boissy-Châtel, na Seine-et-Marne, que é a região que fica entre a região parisiense e a região da Champagne, na França. Também eu trouxe efetivamente o entrecôte d'Olivier, que é um conceito que existe há 80 anos na Europa, que iniciou na Suíça, que depois foi para a França, em Paris, depois se espalhou pelo mundo inteiro, e eu fiz há 17 anos a versão minha, trazendo a receita da minha família, aí do lado do meu pai, que a minha tia me passou, que é esse molho muito especial que acompanha o meu entrecôte. O entrecôte sendo um corte de carne muito tradicional francês, como aqui no Brasil temos a picanha, lá é o entrecôte, e acompanhado, então, esse corte de carne, esse bife, né, desse molho e de chuva de batata frita, e também nesse menu único do entrecôte d'Olivier, se não tem meu nome, não é meu. Não é seu. Tem a sobremesa, a mousse royale de chocolate, que era a receita da minha avó do lado da minha mãe. E que ela fazia nos fins de semana, quando a gente ia visitar ela, e que eu consegui trazer e incorporar nesse menu único do entrecôte d'Olivier. Então, efetivamente, a família está muito presente na construção da minha vida aqui no Brasil, e além disso, ela foi muito presente por trazer milhões de brasileiros a encostar a barriga no fogão. Porque o que você deixou de comentar, eu criei em 1998 um programa de televisão que se chama Diário d'Olivier, que foi o primeiro programa de televisão de culinária moderna da televisão brasileira, e que fez com que eu apresentasse a maneira que eu teve de incorporar, de me impregnar dessa intimidade com a cozinha, graças ao meu pai, que desde pequeno, todo domingo, ele fazia o almoço dominical e colocava o meu irmão e eu de ajudante. A gente detestava, mas querendo ou não, nós dois, né, se impregnamos dessa intimidade com a cozinha, e essa intimidade que eu transmiti durante 20 anos no GNT com o Diário d'Olivier, aí abrindo esse mundo a milhões de brasileiros que começaram a realmente entender o que é a magia, a diferença de ser uma pessoa que sabe cozinhar e que pode proporcionar prazeres e emoção às pessoas a que a gente oferece aquilo que a gente prepara. E você falou uma coisa, dentre várias coisas maravilhosas, falando do Diário d'Olivier, que inclusive é quando tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, quando desenvolvemos, naquela época, em 98, o seu primeiro site, na Touché, na Reinterativa, que foi um projeto muito bacana, e que, tão interessante como você trouxe a cultura e todo esse conhecimento da França, da sua família, e expandiu o conhecimento da culinária no Brasil, né? Quando você ia viajando com o Diário d'Olivier e trazendo cozinhas, receitas diferentes. Exato, eu sou querendo, isso daí é o meu lado nem um pouco humilde e colocando meu orgulho e a satisfação de ter deixado um legado na minha passagem nesse país que eu escolhi como meu.
Eu sou pai de muitos padeiros e de muitos chefes por aí. Sim. Eu despertei o interesse por esse universo. Trouxe um outro olhar, né, para a padaria. Exato, para a padaria e para a culinária, né? Para o mundo da culinária. Isso com certeza absoluta. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade a reconhecer, mas eu faço questão de falar. Você fez com que muitos homens perdessem o medo e mulheres. De estar na cozinha. Mas a mulher já estava na cozinha, né? Quer dizer, o homem... Depende de qual. Tá? Mas ele trouxe um charme para a cozinha, né? É o que eu estou dizendo. Trouxe um charme. Então, assim, hoje a gente vê muitos homens se orgulhando de cozinhar, de fazer. Que antigamente era uma coisa mais da mulher, que você era obrigação. Da mulher que trabalhava na casa das pessoas, né? Da mulher, obrigação. A não ser no interior. E hoje não, hoje as pessoas têm prazer, né? E eu queira ou não queira, cozinhar é um ato de amor, né? Quando se faz uma comida, é uma demonstração de amor muito importante. Sim, né? sim. E na relação pais-filhos, é que eu digo, quando a mãe ou o pai faz aquilo com dedicação, interessado naquilo, ela está passando uma mensagem para a criança de afeto. Sim. Né? E se as crianças podem participar disso, que interessante. Outro dia, um dos meus netos de 12 anos, nós acabamos de jantar em casa, de repente o moleque pegou o prato para lavar, o copo para lavar, foi lá, lavou e falou, tem mais prato e mais coisas para lavar? Isso é uma coisa legal, quer dizer, a participação, né, da criança no processo todo. E você falou uma coisa muito importante. Quando o teu pai cozinhava, vocês não gostavam de ajudar. Né? E aí mostra a importância que existe uma frustração na nossa vida que ela é ótima, porque ela você teve essa frustração, lidou o teu pai com uma boa relação pais-filhos com você, soube te contrariar, e você entendeu esse processo e absorveu isso e incorporou na sua vida, né? Quer dizer, a essência da família, né? A essência do valor da família foi passada a despeito de você não gostar daquilo. Mas assim, isso está presente hoje na sua ação. Quer dizer, quando você está fazendo aqui essas coisas, seu pai está presente em você, sua mãe está presente em você, sua tia, seu tio, estão todos presentes na tua obra. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Exatamente, é isso aí. Então, não sei se é frustração, tem algumas palavras, eu sou um pouco hermético, mas... contrariedade. Sim. Eu usaria mais a palavra contrariedade. A gente tem que ser contrariada para poder se enriquecer. Sim. Porque se nós só fazemos aquilo que nós desejamos fazer, exacerbando essas sensações, essa necessidade natural do ser humano de constantemente realizar seus desejos, a gente vai pro brejo. Você corrigiu muito bem, porque a palavra é essa. A contrariedade não precisa significar obrigatoriamente uma frustração. Exatamente, ao contrário. Exatamente, a atitude que você tem de lidar com a contrariedade, né, te leva a um desenvolvimento. Nós precisamos de ter obstáculos na vida, né, para poder raciocinar. Então, porque o pensamento é uma coisa que flui. Agora, ele se aprimora quando você tem alguma coisa que obstrui o pensamento e você precisa raciocinar. Isso é muito interessante o que você falou. Bacana. Obrigado. E diante de tanta paixão e conexão com a família que está em você, você praticamente transpira isso. A gente percebe, a gente sente essa intenção e esse afeto. E quando a gente vem falar, então, agora do Olivier pai, que foi um pai jovem, naquela época, por volta dos 32 anos. Nem tanto, né? 33, mas é verdade, que hoje em dia... 33. Jovem no padrão de hoje. No padrão de hoje. Porque eu com 28 já tinha 3. Como você lembra, assim, da sua paternidade daquela época? Como foi o ser pai? Como estava seu estágio de carreira? Porque a gente entende que somos uma pessoa só. Então, esse nosso estágio de carreira, de casal, de paternidade, influencia muito isso, né? Não, com certeza. Então, quando teve a Júlia e na sequência o Hugo, eu estava no início da construção da minha vida como vida, vamos dizer, estável. Significa que quando eu estava com o meu restaurante em 1992, 93, em Florianópolis, que foi o meu segundo restaurante no Brasil, na Avenida das Rendeiras, e que a Débora me anunciou que eu
que ela estava grávida, eu, neste momento, de uma maneira subconsciente, tem um interruptor aqui que se liga e que te faz tomar consciência, repito, de forma subconsciente, que a vida vai mudar, que você não está mais vivendo por si, mas vai viver para aquele que está vindo, no caso, o filho. Então muda tudo. Então eu cheguei no Brasil em 79, free as a bird, jovem, 20 anos de idade, descobrindo a vida, descobrindo o Brasil e vivendo as minhas aventuras da época de um moleque de 20 anos descobrindo um país chamado Brasil. E o que me levou justamente, então, a montar meu primeiro restaurante em Jericoacoara, numa praia deserta do Ceará, onde só tinha caiçara. Imagina, e porco naquela na época, rua. então. Hoje tem aeroporto, quer dizer, enfim, viver aventura construtivas, mas aventura que só envolvia eu mesmo. Então, nunca imaginei um dia levantar a bandeira profissional da família, no caso, a panificação. Fui assim que soube que eu ia ser pai, falei, opa, parou. Agora tem que construir, tem que pensar na minha filha, no meu filho, que vai chegar. Tem que criar algo sólido, consistente, no qual eu posso me apoiar para, então, fazer, se realizar, construir a minha família. E aí que eu decidi levantar essa bandeira profissional da família, do lado da minha mãe, que já estava lá na Austrália, que ela casou com o canguru, fui para lá, para Sydney, ela montou uma padaria em Sydney, e onde ela está até hoje, e ela conseguiu lá, nesse país imenso e longeiro, num comedor de pão, né, que os australianos não são um comedor de pão, né, não são latinos, né, como nós, né, francês, italiano, português, brasileiro, sul-americano, né, gostamos de pão, por quê? Porque somos católicos de cultura, né, e somos latinos de origem, e o simbolismo do pão, a presença do pão é fundamental na nossa vida, por esses dois motivos que eu acabei de citar. E então, se ela conseguiu fazer com que os cangurus comessem o pão, falei, eu no Brasil, vamos compartilhar o pão. País comedor de pão vai ser bater morto. E aí que como eu já estava no Brasil já há década, eu falei, bom, já observei, só tem um pão delicioso, mas o Brasil só tem um pão. Eu acho que está na hora de mostrar que tem outro mundo dos pães. Por isso que desde o início eu deixei claro que eu comecei minha primeira padaria em 93, 4 meses antes do Plano Real. Porque a partir do Plano Real mudou tudo. Vou chegar lá. E aí eu abri minha padaria, a primeira, na rua Mato Grosso, atrás do Cemitério da Consolação, um lugar completamente inóspito para comércio, na época, e que hoje em dia virou um corredor gastronômico, né? Mas que foi então o início da construção, vamos dizer, sólida, consistente da minha busca dessa história no Brasil. Para atender, para dar esse suporte, se pensando em ser pai. E você pensava em ser pai? Não tinha pensado nisso ainda? Eu sempre imaginei que um dia eu ia ser pai, quando não tinha a mínima ideia. Certo. Isso é uma coisa, quando eu tinha 15, 16, 15 anos, 20 anos... no Brasil, 25 anos, que eu olhava, de vez em quando a gente fecha os olhos, né? E começava a pensar, o que eu vou ser quando eu tiver 50? Qual será a minha vida? Quando eu começava a tentar imaginar a coisa, imediatamente cortava o filme, porque me assustava muito, porque eu não tinha a mínima ideia. E esse não tenho a mínima ideia deixa a gente com vertigem assim, muito, no que me diz respeito, muito difícil de assumir. Eu não gosto dessa incerteza. O que eu gosto, até hoje, é da surpresa da vida.
Então, bola de cristal, tentar imaginar tal, não foi a minha vida, nunca será. E o fato de a pergunta, vou ter filho? Muito provavelmente terei. Como? Não tenho a mínima ideia. Vamos deixar a vida me levar. Sim, sim. Mas interessante que você falou, você era jovem, aventureiro, e quando a Débora comunica que está grávida, você tem uma reflexão, né? E agora não vivo mais só para mim, vivo para alguém. Então, mas essa reflexão, eu consegui definir ele anos depois do nascimento da minha filha. Porque de imediato, aí vem um instinto. Isso, o instinto. A gente vive com o instinto, e como eu tenho essa veia, esse instinto de sobrevivência muito aguçado, isso, pelo fato da minha vida, me levou a ter essa sensibilidade muito aguçada. Quando soube, imediatamente um instinto me fez ter essa atitude. Essa reflexão veio depois, quando já... Sim. Se passaram anos que eu já tinha construído, que aí, olhando para trás, aí que eu comecei a raciocinar e a entender que teve esse momento. Essa mudança, e é importante, quando eu estava vindo do meu primeiro filho, eu ainda estava na residência no Hospital das Clínicas, e eu estava duro, vivia uma vida difícil, não tinha dinheiro, aquela coisa toda. Aí o pai da mulher de um amigo meu falou, fique tranquilo, Vimer, cada filho que eu tive, minha vida melhorou mais. Eu acreditei nisso, eu tive 3 e a cada filho que nasceu, minha vida realmente melhorou mais. Porque você começa a ter mais consistência no que faz, né? E você pensa a longo prazo, né? Pensa que você não vive só para si, vive para mais gente. Isso dá um senso de responsabilidade. Se você tem conteúdo para isso, isso é fundamental. E você tinha esse conteúdo. E aí, diz, não, Chico, eu acredito que a sua vida melhorou. Né? Não há dúvida. Né? Embora tenha abandonado algumas aventuras... Não, eu fiz outras. Mas mudou as aventuras. Mudou as aventuras. Mudaram as aventuras, mas a começar pelo fato de ter filho. É uma grande aventura. É verdade. Já que a melhor aventura, o melhor projeto que um ser humano pode ter fazer, viver, ter filhos. Sim, seguramente. E como foi esse Olivier pai de primeira? Olha, foi muito tranquilo, porque eu sabia exatamente o que um pai precisava dar para seus filhos. Está vindo assim? Uma memória? Eu estou tentando colocar as coisas sem deixar passar absolutamente nenhuma fresca de vitimização que eu não suporta. Acontece o seguinte, que eu teve uma vida, eu teve um pai médico, uma família do lado do meu pai muito densa em cultura. Rígida. Em cultura. Rígida não, em cultura. E do lado da minha mãe, uma família, muita sensibilidade de gosto, de elegância e tal. Agora, como pais, os meus pais eram diferentes do que a gente entende como pais. Até porque eu nasci em 59, significa que eu fui criado em 58, meu pai tinha acabado de terminar suas estudos de medicina, teve a Guerra da Algéria, fui para a Guerra da Algéria, encontrou minha mãe por acaso, ela ficou grávida por acaso, ela era muito bonita, tipo Brigitte Bardot, e ela tinha 17 anos quando eu nasci, e eu virei o grão de areia dentro da construção da vida dela. Eu estou pagando isso até hoje e fazendo com que, desde que eu nasci, fui muito distante da família. Por isso que todos os momentos que me levaram a construir a minha vida aqui no Brasil foram poucos, curtos, mas muito profundamente cristalizado na minha personalidade. E, então, de uma certa forma, uma certa carência. E aí eu passei minha infância, desde 6 anos de idade, passei minha infância em internatos há muitos
centenas de quilômetros da minha família que morava em Paris, sozinha, dentro de uma microsociedade, que é a sociedade da vida. Sei. É um no meio de muitos. Então, internatos, jesuítas, filme. Aquelas coisas é filme. Mas que até 15 anos de idade. E hoje eu agradeço ter vivido isso. Porque se eu sou o homem que eu sou, é graças a tudo que eu vivi, graças a essa consciência, e a gente estava falando, você estava falando de contrariedade, e fui contrariado a vida toda, mas isso fazendo com que todos os momentos bons sejam valorizados ao extremo. Sim. E, para mim, essa valorização ao extremo permitiu que eu herdasse do melhor de tudo que eu recebi ao longo da minha vida. Quando eu virei pai, o bom que eu recebi do meu pai, o bom que eu recebi da minha mãe, apesar do diferente que eu tenha vivido, certo, permiti que quando eu me encontrei na posição deles, que eles não assumiram direito, eu pude oferecer, na medida que eu pude, o que justamente estava faltando para mim. Eu sou um pai verdadeiro, preocupado com a educação e em duas fases diferentes. Quando eu comecei a construção da minha vida, concreta, consistente, com a vinda da Júlia e do Hugo, e a segunda fase, o segundo momento, que aconteceu por eu me casar pela segunda vez, e fez com que nascesse a Olivia, que hoje tem 7 anos, e que é o pai, eu mesmo, as preocupações são as mesmas, mas o momento de vida é completamente diferente. Sim. De um lado, 30 anos atrás, estava construindo a minha vida. Hoje, a minha vida está construída. Não quer dizer que não pode desabar. Pode até desabar, mas não tenho mais nada para provar. Já me provei, já provei a todo mundo. Então, pode acontecer o que acontecer. Agora, a minha atenção está completamente diferente. Completamente diferente, mas guardando a essência. Eu sou exatamente o mesmo pai. É muito interessante, inclusive, de ver hoje, quando a minha filha, Júlia, está junto conosco, e a Olivia e a Adriana, e que ela me vê atuar com a Olivia. Ela se vê exatamente na mesma idade, falando as mesmas coisas. É muito interessante de ver. Ela não comenta, mas eu vejo. E ela sabe. Eu sei que ela sabe e que eu não mudei. Eu não sou um pai gagá, ou avó. Não, sou pai. Até pela meu percurso de vida, eu esse instinto de sobrevivência e a necessidade que eu tenho como pai de preparar meus filhos para o futuro. Apesar do futuro, não ter ideia do que vai ser, porque hoje em dia está muito difícil imaginar. Você usou 2 ou 3 vezes uma palavra que eu acho muito importante, o apesar de. Porque você podia falar assim, olha, tem pessoas assim, por causa da imaturidade dos meus pais, ou das circunstâncias que eu fui criado, por causa de... Quando você deu por causa de, você se justifica, a justificativa para desistir, para fazer meia boca, para não se dedicar, para se vitimizar. E você falou assim, apesar das dificuldades, do lado bom do pai e da mãe vieram. Essa atitude ante a vida é fundamental, deve estimular as pessoas a introjetarem um apesar de nas suas. Apesar das dificuldades de mercado, eu abro um negócio que dá certo. Apesar de eu abrir num lugar que dizem que não é um belo ponto, eu faço virar um ponto. Quer dizer, essa é uma atitude de vida, do apesar de. Isso me lembra uma frase do Sartre, que falava, não interessa o que teus pais fizeram com você, interessa o que você faz com o que seus pais fizeram com você. Então essa postura de vida do apesar de é fundamental que a gente internalize, porque é isso, dificuldades existirão. Se teus filhos se internalizarem o apesar de, vão para frente. E tomar esse protagonismo, né, Wimmer, onde a gente entende que o apesar de, os desafios que tiveram, mas que teve muito aprendizado,
e que te manteve aí nessa conexão com todos esses afetos familiares, né? E que isso é muito lindo, que agora você vai transmitindo. E agora se a gente fala, então, ou seja, falando dos seus filhos, então, a Júlia com 31, né? O Hugo acho que com 27, e a Olivia agora vai fazer 8 anos. E a relação entre eles, como é? Eles conseguem se encontrar muito, não? Então, o Hugo não, porque ele mora em Berlim já há alguns anos, ele trabalha lá no universo do game design, que ele fez a universidade em Seattle, um universo que eu desconheço completamente, mas no qual ele teve um êxito muito positivo, tanto que uma empresa que se chama Candy Crush, né, contratou ele, está lá na Alemanha há já anos e... Ai, que ótimo. É uma tá pessoa no projeto dele. Exatamente. Sim. A Júlia está aqui no Brasil, é roteirista, cineasta, e a gente se vê, e a relação da Olivia e da Júlia é lindo. É muito bonito de se ver, é muito carinhoso, é muito orgulho da Olivia de ter uma irmã. Ah, que legal. Como a Júlia, né? Ela não vive no cotidiano, dia a dia com a gente, mas os encontros, os momentos que nós estamos juntos, que elas estão juntas, é muito bonito de ver. Com o Hugo, que ela conhece, claro, mas é muito mais distante. Certo. E a Olivia tem, eu acho, o pudor de não questionar muito. É muito interessante a atitude dela, mas de vez em quando dá para perceber. Ela não esquece. Então, um presente que o irmão dela fez para ela da época de pelúcia, né? Que ela continua a ter com pelúcia, mas desde pequenininho, de 2, 3, ela tem ainda, ela pega, ela comenta. Você lembra que o meu irmão que é muito interessante. Legal. Ela não esquece. E quando a gente fala desses afetos e traz essa diferença de idade, esse Olivier pai hoje, o que você falaria para aquele Olivier de 33 anos? Não falaria, porque são duas vidas diferentes, né? Duas mães diferentes. Como eu falei também, um momento de vida completamente diferente. E não dá para hoje olhar para trás e ficar com remorso. A gente faz erros. Mas você podia dizer parabéns também. Perdão? Você podia dizer parabéns. Sim, eu poderia dizer parabéns. Vem que vai ficar mais fácil. Uma autossatisfação que não entra dentro da minha maneira de enxergar a vida. Primeiro, a tranquilidade, que querendo ou não, eu acredito que eu tenha permitido, reconhecendo ou não, eu tinha permitido os meus filhos grandes a virar adultos. E então isso para mim, como eu falei, é o mais importante. Poderia ter sido diferente, tudo poderia. Mas o destino fez com que fizesse dessa forma. E fiz. E também o Hugo realizado, a Júlia realizada, e com uma pequena que está olhando por trás através dos olhos da irmã dele, por exemplo, né? Ela consegue ver o que ela poderia ser, porque ela se espelha no futuro vendo a irmã. E preparando ele como eu acredito que tenha que preparar. E, Olivier, e essa composição de culturas? Da sua cultura, da Débora como brasileira, da Adriana agora numa nova fase. Como isso foi se juntando? Você é um grande artista nisso. Eu não sou um artista. Não, eu acho que eu você... sou um verdadeiro ser humano autêntico. A gente não constrói nada sozinho. Viver numa bolha, o seu cérebro vira uma uva passa. A gente se enriquece com os outros. Sim. Eu tenho
a minha herança que eu comentei, que é minha bagagem, né, cultural, de educação, através dos meus pais, através da educação de jesuíta que eu tenho, que eu não recomendo especificamente a ninguém, mas que para mim foi fundamental. Certo. E chegando num país no qual eu não veio para o Brasil para deixar a França, não, eu veio para o Brasil há 45 anos atrás para passar um mês de férias. E o impacto que eu teve ao chegar no Brasil e de descobrir como é, que povo é esse, que maneira de enxergar a vida esse povo tem, essa alegria, esse contato, essa comunicação, e o que a minha vida toda fui recluso, fui muito fechado, não falava, né? De repente descobri isso, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Não é aquilo que eu vivi durante os meus 20 primeiros anos de vida. Agora, essa bagagem dos meus 20 primeiros anos de vida me fizeram olhar para essa cultura, para esse país, valor, para esse povo de uma maneira diferente, me dando a oportunidade de me maravilhar com a coisa mais singela possível. Uma coxinha, nossa, mas que coisa é essa? Uma coisa do comum, do cotidiano do brasileiro, que você passa, você nem percebe. De repente, eu pegando essa coxinha e me maravilhando com ela, eu acabei dando permitir a brasileira de ter um olhar diferente sobre essa coxinha e ele ficar orgulhoso da sua coxinha. Certo. Você está entendendo? Sim. Esse olhar diferente, essa adição de conhecimento, de sensibilidade, cria o homem. E por isso, eu não sou melhor que ninguém. Melhor que ninguém, mas nem um pouco. Só tem uma coisa, eu tenho um meu olhar que está diferente em função do que eu vivi nas minhas origens, e fazendo com que eu consiga enxergar de outra forma e valorizar, mostrar de outra forma. Certo. Que é isso. E que isso é lindo, né, Olivier? Por isso que eu falo que a vida, para mim, isso é muito valioso, né, Wimmer? Ele está retratando uma situação de quem teve toda a oportunidade na vida para jogar tênis nas comunicações, mas mostrou que ele é um hábil jogador de frescobol. Transforma a bola ruim em bola boa. Agora a gente vai ter que explicar para ele da metáfora. Toda situação, toda vivência que você pode ter na vida, por mais austera que ela pode ser, sempre tem um lado positivo, sempre. E acredito eu, o grande pulo é saber conseguir ter a força e a vontade de ver cadê aquele fiozinho positivo daquele momento que eu estou passando, no qual eu posso me segurar para que eu consiga passar por cima e que esse momento negativo virasse mais um tijolo que consolida a construção da minha vida. Mas é interessante isso, porque essa metáfora do tênis e frescobol que eu falei é a atitude. Assim, as pessoas jogam aces para você, responda se você é capaz. Na vida dessa provocação. E você precisa ter a habilidade de transformar aquela bola ruim que te vem numa bola boa, numa boa resposta que leva o diálogo à frente até resolver o problema e não ganhar do outro. E você falou uma coisa muito importante. Eu não sou melhor do que ninguém. Isso é uma das máximas da Gestalt, que fala, ninguém é melhor que ninguém, mas também não é pior que ninguém. Você é diferente. Você é você. A tua essência nem é ser diferente. A essência é seja você. E você é você. Quando a gente é a gente, né, naturalmente a gente, sem esforço, você compartilha coisas boas. Naturalmente, não tem representação. A coisa você é como é. Isso é o que eu chamo que é a teoria da simplicidade. A gente deve buscar ser o mais simples possível na vida, né, nesse sentido. Eu sou eu. Né? Eu faço o que eu gosto, o que é importante, o que compartilho com pessoas. Isso gera uma gentileza, sim. Coisa boa gera coisa boa, porque a gente trabalha numa visão de transformar diálogos ruins em diálogos
resolutivos e positivos. Você faz isso muito bem. Legal. E acho que quando a gente vai pensando aí nessa paternidade em 2 estágios e nessa composição de culturas, o que você sugeriria, se você pudesse transmitir algum conselho, alguma sugestão para outros pais e mães que vivem essa paternidade em 2 tempos, de como compor tudo isso? O que você poderia sugerir para eles? Mas sabe, eu acho muito difícil, né, dar conselho. Eu aconselho pela minha experiência, o que eu diria para todos os pais, principalmente pais novos, não delega suas responsabilidades. Instrução é escola, educação é em casa. Não tem dinheiro que pague educação, a não ser a atenção e a consciência que você tem perante os seus filhos. É a única coisa que eu me autorizaria a falar. A gente se emociona, né, Wimmer? Já gostei, só tô aqui já. Exatamente isso. Mas a questão, as melhores coisas custam mais caro, digamos assim. Ou seja, quer dizer o seguinte, filho dá trabalho, dá preocupação. Mas assim, é proporcional à grandeza da felicidade de você ver uma criança se desenvolvendo, Sim. se relacionando, né? De falar pai, de falar mãe, né? Isso assim, esse é um prazer que só quem tem sabe o que é. Quem não tem filho não sabe o que é isso. Não é pior nem melhor, é diferente. É que tem pessoas que não querem ter filhos, ok? Sim. Né? Por razões próprias, ótimo. Mas quem tem sabe a diferença que faz, né? E quanto isso pode mobilizar mudanças e prazeres maiores na nossa vida, embora traga preocupação. Seguramente o nosso sono não é mais o mesmo depois que tem filhos. Né? Não é mais o mesmo. Mas a alegria de acordar também é outra. Pois a alegria é outra, exatamente. Né? Você tem filhos também com idade? O meu filho mais novo minha filha mais nova tem 46, o mais velho 48. Mas assim, se eu sei que eles estão numa viagem na estrada, eu não durmo tão tranquilo como se eles estivessem em casa. Embora eu possa, quando eu estou guiando, eu guio pior que eles, enxergo menos que eles, né? Já tenho menos habilidade do que eu já tive, mas eu fico mais preocupado com eles que comigo. Isso é coisa de pai. Mas quando eles chegam em casa, o meu sono aprofunda. Eu chego na casa deles, né? Porque eles moram na vida deles, etc. Mas assim, a vida não é mais a mesma, mas ela é muito melhor. Agora tem uma coisa importante, não sei se você já é avô, né? Mas assim, ser avô é uma coisa maravilhosa. Mas as pessoas falam, mas ser avô é melhor que ser pai? Não, ser pai é maravilhoso, tão bom que os filhos te dão netos. Então você ama mais ainda os seus filhos porque te dão netos. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não tive essa sorte Ainda de poder ser avô. E justamente quando eu vi que não ia ser avô, eu falei, deixa eu ver o que eu faço. E você que tem todos esses pontos e conexões de afetos, você pensa em como cultivar, quais são essas memórias que você está deixando para os seus filhos? Como assim? Você, por exemplo, fala isso do cozinhar, do ajudar a preparar junto com a família, que isso te trouxe muita força, muito conhecimento e afeto e conexão da família. Como você faz isso com os seus filhos? Então, eu não faço isso pensando nisso. Certo. Eu acho que tem que ser Tá uma na coisa sua natureza. Natural. Eu acredito que o meu pai, quando nos colocou, meu irmão e eu, para ajudar ele na cozinha, não era numa intenção de que era para primeiro, Sim. porque o dia que ele estava em casa, né, no domingo, essa coisa de cozinhar ele adorava, né, que é uma filosofia de família, e que ele, já que tem os filhos, ele vinha uma vez por semana, tinha um caderno de boletim escolar para conversar, para ver, tinha uns problemas da casa, e a gente enfiava a gente na cozinha, porque precisava de alguém para descascar batata, isso aqui, e os filhos, quer dizer,
coisa de pai que junta os seus filhos Sim. em volta dele para fazer Que uma faz o que tarefa. tem que fazer. Para fazer uma tarefa. Não necessariamente para que eu estou fazendo isso na consciência de que assim você vai levar para... Não. Agora, o nosso papel de pai é justamente esse. É educar, é juntar, é envolver os seus filhos nossa realidade de vida, né? Sim. Tal, para ele sozinho, de forma autônoma, ele mesmo vai, que aconteceu comigo, que ele mesmo vai armazenar essas referências que vão acabar virando o seu legado. Não é você que impõe, você faz e isso acaba acontecer. Eu sou francamente favorável a isso que você falou. Eu vejo muitos pais são muito preocupados em dar exemplos e contrariando até a própria natureza para dar exemplo para os filhos. Isso não funciona. Funciona isso. Seja você. A verdade. Seja você. Mistura, sabe assim? Mistura as pessoas, né? Seja você. Deixa transparência, né? Eu acho que isso é essencial. Eu sou francamente favorável ao que você falou. Francamente. Porém, nós temos que impor certas coisas para o bem deles. É necessariamente o seu legado? Talvez sim, talvez não. Mas que é muito importante. Um ser humano não quer fazer nada assim que ele nascer. Ele só quer realizar seus desejos. Só que É um defeito do ser humano. Aí, a gente tem que, de uma certa forma, impor algumas situações. A palavra impor é muito mal vista hoje em dia, mas paciência. O problema de quem É necessário. não está aceitando essa palavra, porque a imposição é fundamental. Então, Olivia nasceu um dia e será que um dia ela me falou: pai, eu quero tocar violino? Não. Com certeza não. Mas ela faz aula de violino há já agora 4 anos. Ela adora? Não. Mas ela faz. Isso por quê? Porque acho eu, como pai, e por ter tido um avô violinista, eu ter o violino dele em casa, para eu não saber e, de repente, quem sabe, ela pode um dia tocar, mas o mais importante é O processo. o processo. Está em contato com a música desenvolve a lógica, desenvolve sensibilidade, desenvolve tal. E querendo, não, por mais que ela não goste, como eu não gostava de cozinhar, um dia isso vai se transformar em algo que ela vai agradecer, que vai fazer parte da sua personalidade. Significa que ela vai virar violinista? Não significa nisso. Eu nem espero isso. Eu não estou cobrando nada. Mas eu estou impondo isso por justamente desenvolver, enriquecer ela. Não tem celular em casa na mão dela. Nunca. Não tem televisão em casa. Mas ela está triste? Ela está oprimida? Ela está... Nem um pouco. Está desenvolvendo ela outras tem habilidades. Outros valores. Pois é, mas eu acredito que a palavra impor realmente é uma palavra que dá um certo incômodo. Mas, na verdade, eu até entendo que esse impor que você fala, ele passa muito pelo respeito. Okay? Não é impor uma coisa que eu quero sobre o outro. Não, sobre não. Exatamente. Então, sobre que não é. cultivar, né, Vimer? É cultivar. É colocar que, sabe assim, você quer realizar o teu desejo? Ora, para você realizar o teu desejo, você precisa fazer coisas para realizar seu desejo. Sim. Eu li uma fala do Bernardinho muito interessante, que é muito rica, que ele fala: todas as pessoas querem vencer, mas para vencer tem que treinar. Não é? É a mesma coisa. Para vencer eu tenho que me dedicar. Mesmo que eu me dedique ao violino e não me transforme em um violinista, mas eu desenvolvo a habilidade de me dedicar.
Ou seja, eu preciso fazer o que eu preciso fazer para realizar os meus desejos. Maravilha. Mas estamos chegando no nosso tempo. Estamos chegando no nosso tempo. E eu quero dar uma lembrança da nossa Universidade de Paz São José. E que você falou em tradição, em coisa de família. Isso aqui, assim, todos os meus filhos têm uma fábrica de doces. E é um pé de moleque que eles herdaram a fórmula da avó, que herdou de não sei quem no passado. Então eles puseram essa fábrica, que é a tradição de um doce que talvez você goste muito. Eu gosto de pé de moleque. Pé de moleque. Muito obrigado. Beleza. Então eu também Muito tenho obrigado. a questão da família nesse aspecto. Pois aí. é, Tradição. emoções. Beleza. E aqui, Olivier, esse é o livro que nós acabamos de lançar. Comunicação, frescobol ou tênis. Por isso. Que eu falei isso. O novo paradigma da comunicação. Então, aonde nós chamamos alguns especialistas aí na habilidade da comunicação, então tem eu, o Vimer, a Isa Minatel, que traz um pouco de PNL, de Montessori, a Ivana Moreira, a Beth Rodrigues. E o Félix que fez as... E o Félix fez as ilustrações, inclusive tem um desenho aí que ele fez para você. Ele colocou o padeiro aí equilibrando a bolinha. Querido Olivier, um dos grandes jogadores de frescobol, bom bate-bola, Ana Luísa Meirelles, Olivier, cujo grande sacada, dom brilho, à mesa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Beleza. Então agradeço muito a sua participação. Poderíamos continuar aqui o aprendizado e a gente sente essa emoção. Então, olha, foi maravilhoso. Não sei se você quer deixar mais uma mensagem aí para pais e mães. Eu acho que já foram deixados bastante. Foi deixado bastante. Depois fica chato. Foi muito bom, foi muito bom. Então, obrigado. Muito obrigada por você que acompanhou mais esse episódio junto com Olivier Anquier. Se você gostou, compartilhe, deixa aqui seus comentários. Se tiver pergunta, deixe suas perguntas. Acompanhe nossos canais. No nosso site tem o nosso contato e mais informações sobre o nosso trabalho. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.